Bom, meu nome é Gustavo e eu vou falar um pouquinho sobre sistema massa-mola aplicado em sistemas GTO. Antes de adentrar no assunto dessa videoaula, será introduzido de forma breve o conteúdo de sistema de GDO de primeira ordem. Esse sistema ele é constituído basicamente de N equações diferenciais lineares e de primeira ordem, né? Ele possui exatamente esse formato e que também ele pode ser expresso no formato matricial. De forma mais clara, o formato matricial ele é apresentado dessa forma, onde x' de t ele vai ser esse vetor coluna, né, que varia de x1' de t até xn' de t. Né? E p de t ele vai variar de p1 de t até pnn de t. X de t vai variar de x1 de t até xn de t e g de t vai variar de x1 de t até xn de t. Vale a pena ressaltar que para garantir a existência de solução desse sistema, basta que P de t e G de t sejam contínuas. E também que se G de t for zero, dizemos que além de linear esse sistema, ele vai ser homogêneo. Outra observação importante é que até agora a gente abordou o conceito de sistemas de GDOs lineares de primeira ordem. Só que a seguir a gente vai se deparar com um sistema de GDO de segunda ordem. Mas isso não é um problema, porque é possível reduzir a ordem de um sistema de GDO com ordem superior a 1. E é exatamente o que a gente vai fazer no exercício ao final dessa videoaula. Bom, adentrando agora o assunto central da nossa videoaula, né, nós temos primeiramente o sistema massa-mola 1, em que é um sistema massa-mola que está em equilíbrio, né, onde a massa 1 e a massa 2 não estão sofrendo com a ação de forças quaisquer. Já o sistema massa-mola 2, que é o sistema em que a gente vai utilizar para estudar o conteúdo dessa videoaula, né, ele é um sistema que está no estado de desequilíbrio, ou seja, existem uma força F1 e uma força F2 que estão provocando o deslocamento na massa 1 e na massa 2, né, e que porventura causam a deformação na mola 1, na mola 2 e na mola 3, e assim colocando esse sistema em desequilíbrio. Né? E para estudar esse sistema, a gente vai utilizar as seguintes leis. A lei de Hooke, né, em que a força ela é diretamente proporcional à deformação da mola, né, e a lei de Newton, em que a força ela é diretamente proporcional à aceleração da massa. Primeiramente, né, realizando o diagrama de corpo livre dessas massas, realizou-se o estudo da massa 1 e em seguida o estudo da massa 2. Né? Aqui, primeiramente na massa 1, né, a primeira força estudada na massa 1, ela é a força provocada pela mola com constante K1, em que puxa a massa 1 para a esquerda, né? E a gente está adotando a força de sentido para a esquerda como negativa, né? E a de sentido positivo para a direita, né? A segunda força ela vai ser provocada por essa mola de constante K2, em que ela puxa a massa 1 para a direita, né? E nós temos a terceira força nessa massa 1, que ela é essa força 1 de T, em que ela empurra a massa 1 para a direita. Agora, estudando a massa 2, nós temos a primeira força, que é a massa, que ela é provocada pela mola de constante K3, em que empurra a massa 2 para a esquerda, né? A segunda força nessa massa 2, ela vai ser a força provocada pela mola de constante K2, em que ela puxa a massa 2 para a esquerda, e a terceira força
ela vai ser provocada pela força 2 de T, em que ela empurra a massa 2 para a direita, né? E aqui, com o diagrama de corpo livre, nós temos essas duas equações. Como as forças exercidas em cada massa também são descritas pelas leis de Newton, né? Nós temos que força é igual a massa vezes aceleração, que é igual a massa vezes a segunda derivada da posição, né? Igualando as equações que nós encontramos anteriormente, né? A lei de Newton, nós encontraremos essa equação asterisco, né? E essa equação 2 asteriscos, né? E pegando essas duas equações e fazendo as seguintes manipulações. Por exemplo, eu pego essa equação asterisco e divido os dois lados por M1 e coloco x1 e x2 em evidência. Eu vou ter essa equação número 1 aqui. E se eu pegar essa equação 2 asterisco, dividir os dois lados da equação por M2 e colocar também em evidência x1 e x2, eu vou ter essa equação final aqui, 2, né? E observe que essas duas equações, 1 e 2, elas são associadas por meio de x1 e x2, formando um sistema de EDO. Agora, esse sistema de EDO ele é de segunda ordem e ele pode ser reescrito matricialmente também. E reescrevendo matricialmente, ele vai ter exatamente esse formato. Bom, nós vimos como introdução dessa videoaula, né, um pouco sobre o conceito do que é um sistema de EDO de primeira ordem e linear. Só que no decorrer dos nossos estudos, a gente acabou se deparando com o sistema de EDO de segunda ordem. Só que, como já foi dito também, isso não é um problema, porque ao se deparar com o sistema de EDO de segunda ordem, a gente consegue reduzi-lo e transformá-lo em um sistema de EDO de primeira ordem. E é exatamente o que a gente vai fazer através desse exercício. Esse exercício ele foi retirado do livro do Boyce, 10ª edição. Ele está no capítulo 7, na página 306 desse livro. O enunciado desse exercício diz o seguinte: transforme o sistema anterior em um sistema de primeira ordem fazendo y1 igual a x1, y2 igual a x2, y3 igual a x1' e y4 igual a x2'. Para facilitar, eu já escrevi o sistema de segunda ordem aqui, né? E também já descrevi algumas relações que são obtidas através do nosso enunciado, né? E agora, reescrevendo o nosso x1 duas linhas como y3 linhas, nós teremos o seguinte: menos K1 menos K2 sobre M1. O que estava multiplicado por x1, né, o que antes era o x1, agora vai ser representado pelo y1, mais K2 sobre M1. O que era representado por x2 agora é representado por y2, mais F2 de t sobre M2. Agora, realizando a mudança de variável com relação a x2', nós teremos o seguinte: y4' vai ser igual a K2 sobre M2, né? O que era x1 agora é y1, mais, entre parênteses, menos K3 menos K2 sobre M2 vezes o que era x2 agora é y2 mais F2 de t sobre M2. Gente, eu só vou fazer uma correçãozinha aqui, porque aqui em cima é F1 de t
e que é dividido por M1 e não M2. Feito isso, né, nós temos o nosso y3' e o nosso y4', e também, através das relações estabelecidas pelo enunciado, nós temos y1' e y2'. Assim, nós temos as nossas equações diferenciais, né, as nossas 4 equações diferenciais, que acabam se tornando um sistema de EDO de primeira ordem, que agora nós representaremos, né, da maneira matricial. Aqui nós temos y1' igual a y3, y2' igual a y4 e as nossas duas equações diferenciais que representam y3' e y4'. Aqui nós temos o vetor coluna, representado pelos y's', né? E aqui nós faremos o seguinte: colocaremos y3, y4, y1 e y2. Nesse vetor coluna aqui, nós faremos o seguinte: analisando a nossa equação de y1', nós não temos nenhuma força externa nela, então a nossa primeira posição é preenchida por 0. Analisando o y2', nós não temos nenhuma força externa, então nós representamos essa posição por 0. Analisando o nosso y3', nós temos uma força externa que é F1 de t sobre M1. Então, F1 de t sobre M1. E em y4', nós temos uma força externa de F de 2 de t sobre M2. Então, essa posição será ocupada por esse termo. Agora, construindo a nossa matriz, nós faremos o seguinte: y', né, ele vai ser igual a y3. Então, a nossa primeira posição, né, da nossa primeira linha da nossa matriz vai ser y3, né? Então, vai ser 1. As nossas 4 posições, as nossas outras 3 posições da nossa linha serão representadas por 0. Né? Agora, em y2', que é igual a y4, né? Então, a nossa segunda posição, ela vai ser representada por 1. E as outras demais posições representadas por 0. Já y3, né, ele vai ser o seguinte, né? y3, ele não tem nenhum termo relacionado a y3, o nosso y3', ele não tem nenhum termo relacionado a y3 e nem a y4. Então, as nossas duas primeiras posições das linhas serão 0. Né? Agora, o y3, ele tem termos relacionados a y1 e a y2. No caso, essa primeira posição aqui será representada pelo termo que se relaciona com y1, que no caso é menos k1 menos k2 sobre m2. E o que está relacionado com y2 ocupará a última posição dessa linha, né? Que é k2 sobre m1. Agora, preenchendo, né, a linha que representa o nosso y4', né, nós temos o seguinte, que as duas primeiras posições, que seriam por termos relacionados a y3 e y4, não tem na nossa equação representada por y4', né?
Então, as duas primeiras posições são zero. Agora, as nossas duas últimas posições são as representadas por y1 e por y2, né? E y4, eles têm termos que se relacionam com y1 e com y2. Primeiramente com y1, que é K2 sobre M2, e o segundo termo, que no caso, e a última posição, que é a que se relaciona com o termo de y2, né? Que é menos K2 menos K3 sobre M2. E assim está o nosso sistema de EDO de primeira ordem representado matricialmente. E é isso.